Seja muito bem-vindo a esta aula de número 1. Nós vamos falar sobre etapas da aprendizagem, ou o termo que é utilizado dentro da programação neurolinguística é níveis do conhecimento. Mas antes de falar sobre isso, o que é a programação neurolinguística? Programação neurolinguística é uma ciência, muitos chamam essa ciência de uma ciência do sucesso. E essa ciência, ela trabalha estratégias. Na verdade, programação vem de programar e reprogramar neuro, cérebro, linguística, linguagem. É entender a linguagem e a forma de se comunicar com o nosso cérebro. Se a gente entende como é que nosso cérebro processa informações, inclusive na parte de aprendizagem, como aprendemos, e entendemos qual é a linguagem que nós precisamos utilizar para comunicar, ou programar, ou reprogramar informações no nosso cérebro, nós alcançamos melhores resultados. Por isso é a ciência do sucesso. Se você quer ter resultados, melhores resultados ao aprender, use essas estratégias que serão ensinadas para você neste vídeo. Dentro do processo da aprendizagem, todos nós, em algum momento, vamos identificar que somos incompetentes. Quando eu digo para os meus alunos que todos eles são incompetentes, a maioria fica muito revoltado comigo. Mas aí eu falo que eu também sou incompetente. E de fato eu sou. Por exemplo, eu não sei tocar piano. Isso significa que eu não tenho essa competência. Isso também não, veja só, isso não significa que eu seja incapaz de aprender a tocar piano. Simplesmente, eu sei que eu sou capaz, se eu quiser eu aprendo. Mas hoje eu não tenho essa competência. Agora para pensar, quantas coisas você não sabe? Quantas coisas eu não sei? Todos somos incompetentes. Agora, a primeira etapa da aprendizagem é o que a gente chama de incompetência inconsciente. E o que é ser incompetente inconsciente? É não saber que você não sabe alguma coisa. É possível isso, Fernando? Um exemplo. Nestas aulas que você está assistindo, você está recebendo informações sobre como aprender de uma melhor maneira e aproveitando melhor o seu tempo. É bem possível que, talvez, ao longo da sua vida, ninguém nunca te disse que havia uma forma certa de estudar, uma forma certa de ler, um jeito certo de memorizar informações. Você não tinha esse conhecimento até o presente momento, mas você também não sabia que esses conhecimentos existiam. Ou seja, você até agora era incompetente inconsciente. Porém, neste exato momento, você acabou de mudar de nível. Parabéns! Olha só olha como você é bom, como você aprende rápido. Você acabou de mudar de nível. Você saiu do nível da incompetência inconsciente e se tornou um incompetente consciente. Parabéns, você já sabe que você ainda não tem as técnicas, porque eu não ensinei essas técnicas ainda. Você vai aprender a partir aqui dos próximos momentos dos nossos vídeos. Incompetente. Fala, professor, eu estou ainda triste com essa história de ser incompetente. Não, querido. Se você descobriu que você é incompetente, você tem consciência disso, é o momento, é isso que nós precisamos, na verdade, para aprender novas informações. Eu só aprendo algo novo a partir do momento que eu descubro que esse conhecimento é um conhecimento que eu não tenho. Então, parabéns por esse momento. Agora, identificamos que não temos um determinado conhecimento, podemos aprendê-lo. E aí, quando aprendemos, o que acontece? Nos tornamos competentes conscientes. Vamos pegar um exemplo? Dirigir. É importante você entender que para se tornar um competente consciente, isso não é nem difícil e nem demorado. Na verdade, é bastante rápido. Exemplo, aprender a dirigir. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Deve ter levado mais ou menos uns 5 minutos para eu aprender a dirigir. Pô, só isso, Fernando, só isso. E foi quando eu fiz 18 anos, porque meu pai não me ensinou antes, eu não tive nenhum parente que me ensinou a dirigir. Eu aprendi com o instrutor lá. Quando eu sentei no carro, ele começou a me falar as coisas que eu tinha que fazer. E aí eu aprendi. Primeira orientação que ele me deu, arruma aqui o banco, se posiciona, ajeita, coloca cinto de segurança. Aí me orientou sobre como arrumar os retrovisores. E aí me orientou sobre o uso da marcha, me falou sobre os pedais que ficam ali no chão. E aí me explicou que agora a gente vai ter que ligar o carro. Ele falou assim, liga o carro. Dei a partida no carro. Ele falou, para a gente sair com o carro tem que dar seta. Tem gente que não aprendeu ainda isso até hoje, mas enfim, é um ponto importante, dar seta. Ele falou, dá seta você dá aqui. E aí, como é que eu faço para sair com o carro? Destrava aqui o freio de mão, pisa na embreagem para o carro sair, você já está dando seta. O que você vai fazer? Com o pé aqui, apertando a embreagem, engata a primeira
e devagarzinho, devagarzinho vai tirando o pé da embreagem e o carro foi saindo, foi saindo, foi saindo, saindo, faz, estou dirigindo. Talvez menos de 5 minutos. Em menos de 5 minutos eu já sei dirigir, aprendi a dirigir. Fantástico! Agora, é fácil dirigir? Quer dizer, eu já aprendi, já tenho toda a habilidade, já desenvolvi a habilidade? Não. E aí é por isso que eu preciso agora avançar para o próximo nível do processo da aprendizagem. O próximo nível é o nível da competência inconsciente. Nosso objetivo, no final das contas, é nos tornarmos competentes inconscientes. Por que isso é importante? Preste atenção. Uma pessoa que acabou de aprender a dirigir, se alguém frear com tudo na frente dela, provavelmente ela vai bater o carro. Por quê, Fernando? Porque a competência consciente, eu aprendi, acabei de aprender a informação, ela exige que a minha mente repita o que eu tenho que fazer. Então, se alguém frear com tudo na minha frente, e eu acabei de aprender, a minha mente vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para os retrovisores, eu tenho que ver se está vindo o carro, eu preciso pisar no freio, eu preciso diminuir a marcha, eu preciso fazer tantas coisas que não dá tempo. Então, até minha mente repetir isso, eu já bati o carro. Ok. Quando eu avanço ao nível da competência inconsciente, se alguém frear com tudo na minha frente, eu faço tudo isso. Eu olho para os retrovisores, eu vejo se dá tempo, né? Eu calculo dentro da minha mente aqui de forma inconsciente se eu devo virar para a direita, se eu devo virar para a esquerda. Eu diminuo a marcha, eu faço tudo o que eu tenho que fazer aqui sem pensar. Eu automatizo as ações. O que me leva a alcançar o nível da competência inconsciente? Prática. Quanto mais prática, melhores resultados eu vou ter e antes eu alcanço o nível da competência inconsciente. Se eu aprendo a dirigir, mas eu não dirijo, pode ser que eu fique 1 ano, 2 anos, 10 anos como um competente consciente. Mas se eu praticar todos os dias, se eu começo a colocar em prática o conhecimento, em pouquíssimo tempo eu começo a desenvolver a habilidade e me torno competente inconsciente. No aprendizado de línguas, isso é interessante, porque a gente começa a perceber a competência inconsciente quando nós deixamos de traduzir na nossa mente certas informações, certos termos, certas expressões. A gente ouve e já não precisa traduzir, a gente já sabe o significado de imediato. Ou começamos a utilizar sem precisar fazer a tradução e já sabemos, de forma inconsciente, o que aquilo significa. Então vamos ao resumo. Quais são os 4 níveis do conhecimento ou as 4 etapas da aprendizagem? Primeiro, incompetência inconsciente. Todos nós somos incompetentes e tem um monte de coisa que a gente não sabe. Então, em relação a essas informações, nós somos incompetentes inconscientes. A partir do momento que descobrimos que há um novo conhecimento a ser adquirido, passamos a ser incompetentes conscientes. Momento importante da aprendizagem. A partir daí podemos ir atrás do conhecimento, buscar conhecimentos, livros, informações, cursos e aprender. Este processo do aprender, inicialmente, nos leva à competência consciente. Vimos, né, na nossa aula que para nos tornarmos competentes conscientes é rápido, mas dentro deste processo ainda é difícil a informação, é difícil aplicar a informação. Porém, conforme nós praticamos, nós desenvolvemos uma habilidade específica na prática daquele conhecimento específico e nos tornamos competentes inconscientes. Este é o nosso objetivo aqui, nos tornarmos competentes inconscientes. Há um princípio que eu trabalho em cursos, em aulas, em palestras, que vem de um provérbio persa. Para mim, esse provérbio tem tudo a ver com o que foi ensinado nesta aula. Preste atenção. Tudo é difícil, até se tornar fácil.